Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Vamos dar uns minutinhos. Boa noite a todos os participantes. Boa noite para quem está online aqui comigo. Vamos esperar só uns minutinhos para chamar já a nossa convidada. Gente, hoje vai ter uma live muito especial, muito legal, onde a nossa convidada, né, vai ser uma paciente minha, né, onde ela acreditava, ela tinha uma crença limitante, né, uma grande objeção na cabeça dela, que ela acreditava que para emagrecer ela precisava parar de comer. E ela tinha tentado já todas as dietas possíveis e imagináveis e nada dava certo. E aí depois, quando ela aprendeu a comer, começou a comer de tudo, ela emagreceu 7 quilos, tá? Mas eu vou deixar ela mesma contar a história dela aqui pra vocês, tá certo? Vamos ver se ela já está online aqui conosco. Cat, você está online? Acene aí pra nós, que eu já vou chamar a nossa convidada. Obrigada pelos corações. Gente, usem esse aviãozinho que tem aqui para encaminhar esse convite de live para todas as pessoas aí que você sabe e acredita que tem essa mesma objeção, que para emagrecer precisa parar de comer, tá? Então manda aí para as amigas, para os familiares, para que a gente consiga quebrar essa objeção na cabeça delas também, tá certo? Vamos ver se eu já consigo convidar a nossa Cat. Vamos lá, tô chamando ela aqui. Ela acabou de entrar. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, boa noite. Certo. Já estamos ao vivo. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada por participar aqui da nossa live e principalmente contar teu testemunho, né? Porque hoje você está aqui, né, para quebrar essa objeção aí na cabeça de muitas pessoas, né? Que acham que para emagrecer precisa parar de comer. É que às vezes eu falando, as pessoas pensam, né, será que é verdade? Será que não é? Mas quando as pessoas ouvem da boca de uma pessoa que realmente vivenciou, de uma pessoa que realmente passou por tudo isso, né, fica muito mais fácil o Mais entendimento. fácil. Sim, Tá tudo mais. Tá, então, seja muito bem-vinda. Eu quero que você obrigada. se apresente, né, para os nossos amigos. Então, Ah, então, oi? o áudio é muito ruim. Deixa eu aproximar. Daí eu vou aumentar meu volume também. Deixa eu dar uma olhadinha no volume, senão eu vou pegar um. Gente, melhorou o áudio? Tá mais claro? Então, tudo bem? Deem um ok no chat aí, por favor. Ó, se vocês não estiverem ouvindo bem, vão avisando aqui no chat, tá bom? Então, vamos lá. Cat, se apresente aí, conte um pouquinho do seu nome, né, a sua profissão, Então, vamos lá. onde você mora. Saber. Eu me chamo Kathleen, eu sou de São José dos Pinhais e eu sou advogada. Eu comecei a fazer o acompanhamento nutricional no ano passado. Quando eu procurei a Carol, na verdade, eu tava muito desesperada porque eu já tinha tentado fazer tanta coisa e sofria tanto, porque quem já teve uma experiência, eu acredito que todo mundo já teve uma experiência parecida comigo, que você querer emagrecer, se sentir melhor, não que seja esse o objetivo, o suprassumo da vida, assim, mas todo mundo já deve ter tentado para se sentir melhor, entrar numa roupinha, ou voltar, sei lá, ou ter uma qualidade de vida melhor, por saúde, pelo motivo que for. E tentar sozinho e não conseguir. Quando você não consegue, a frustração vai vindo, né? E eu fui entrando numa bola de neve. Eu comia pouco, comia muito errado. Quando comia muito errado. Passava
Passava muito tempo sem comer. Eu já fiquei mais de um dia sem comer, tipo, de jejum completo, assim. Meu Deus! Já, sim, eu ia trabalhar sem comer, voltava para casa e ia direto dormir para não sentir fome, assim. E eu tinha uma técnica horrível que era quando eu sentia aquele gosto ruim na boca de não comer, era escovar o dente, mascar chicletes, balinha. E Pra... assim, era muito frustrante quando eu sentia que eu tava fazendo tanto esforço e não tava tendo retorno nenhum, assim, eu não tava conseguindo atingir nenhum dos meus objetivos. Ou quando me forçava muito mesmo, Uhum. aí eu aí eu conseguia me manter ali uma semana, tal, e já voltava, mas foi sempre muito ruim. Quando eu procurei a Carol, daí o que mudou, na verdade, foi vamos supor, uma mudança muito não foi nem um pouco sutil, assim, ela foi bem Pode fazer uma pergunta. Quando você de estava nesse período que você estava ficando sem comer, que você estava tentando emagrecer por conta própria, você conseguiu perder peso ou você ficava nessa bola de neve, sempre nesse eterno efeito sanfona? Conta um pouquinho para o pessoal como que é. Conseguiu ter resultados nesse período ou não? Na balança, às vezes, abaixava um pouquinho. Eu tinha, assim, um resultado que dava 1 quilo, no máximo 2 quilos. Só que eu não lógico que não era de gordura, era um peso que eu não sei dizer se era de líquido, sei lá. E eu logo voltava, porque eu não conseguia manter aquilo. Então, quando eu voltava a comer, eu comia no desespero, porque eu não tinha o hábito de fazer comida, eu não preparava minha alimentação. Então, quando eu tava naquele desespero de comer, eu. Independente da hora que fosse, eu ia atacar tudo que tivesse pela frente. Então, eu acabava comendo demais e nesse voltar a comer demais, eu não conseguia dosar. Então, Claro. era um dia atrás do outro fazendo a mesma coisa. Então, aquilo que, vamos supor, que eu consegui emagrecer um pouquinho, que não era emagrecer, eu já retomava em dobro. Então, gente, isso eu falo muito, muito, muito nos meus conteúdos. Quem me acompanha aqui sabe que eu bato muito nessa tecla. Tudo que é restrito demais não é sustentável. Ou seja, o que que acontecia? A Cat se restringia demais porque ela queria ter um resultado rápido, né? Então ela se restringia demais a alimentação, só que ela não conseguia manter isso por muito tempo porque ninguém aguenta. É impossível você manter isso por muito tempo. E outra coisa que eu falo muito, restrição gera compulsão. Ou seja, quando você se priva demais, quando você fica numa alimentação muito proibitiva, muito restritiva, você acaba depois tendo episódios de compulsão, que era o que acontecia com ela. Ou seja, ela restringia, 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 mas a hora que ela começava a comer, ela perdia o controle. E isso acontece com 90% das pessoas que querem fazer esse tipo de dieta. Então, por isso que eu falo, não funciona. Não adianta partir para esse método que não vai funcionar. Você vai fazer ali por um dia, dois, um mês, mas depois, a hora que você começar a voltar aos seus velhos hábitos, você vai perder o controle. E claro, também não é nutricionalmente saudável, né, gente? Imagina passar mais de um dia aí em jejum, né? Tantas horas sem comer. O prejuízo não vem só no corpo, né? Não só no peso, porque quando eu voltava, quando eu não conseguia continuar me restringindo, não conseguia, quando eu passava pelos períodos de jejum e voltava a comer demais, assim, exagero, eu me sentia cada vez pior. Então, eu ficava achando que eu nunca ia conseguir chegar no meu objetivo, que aquele esforço não era recompensado e eu só ia aumentando peso. Então, a cabeça também, ela acaba ficando mal, né? Então, o corpo padece, a mente padece junto. Com certeza. E me diz uma coisa, Cat, conta um pouquinho agora para o pessoal como que foi a sua experiência depois que você começou o acompanhamento nutricional. O que que mudou na tua rotina? O que que mudou na tua forma de se alimentar? Qual foi a chavinha que virou e como que é a sua rotina alimentar hoje? Né? Que a gente começou há um ano atrás, Há um né? ano atrás, é. Conta um pouquinho da tua história. Então, o primeiro ano foi de longe, o primeiro mês foi de longe o mais difícil. O mais Uhum. difícil porque eu estava fazendo as coisas sozinha antes de fazer o acompanhamento e eu não estava acreditando que ia dar certo. Por quê? Eu não conseguia me ver.
tendo resultado no primeiro ano. Mas eu me propus a fazer bem certinho. Então, eu acho que você lembra que no começo eu falava pra você, assim, eu falei, não, eu vou fazer, tipo, um teste, assim. Então, o que que eu fiz? O que que as pessoas fazem? Elas organizam a semana delas na alimentação. Aí eu peguei mercado, verduraria, frutaria, tal, comprar as coisinhas e deixar organizado pra semana para poder evitar aqueles meus períodos de ficar sem comer, porque eu não, eu no meu normal assim, eu não sou uma pessoa que sente tanta fome assim que quer ficar o tempo inteiro comendo. Mas quando comia, eu comia demais. Então, o que que eu fiz? Para eu conseguir manter o planejamento do que você tinha organizado para mim, eu precisava ter tudo ali na mão, fácil. Então, eu organizava, cozinhava, deixava separadinho, potinho, já deixava uma balança que eu nunca tive e é muito importante. Agora eu tenho e ela é muito importante porque você perde o controle, você não sabe quanto que você está comendo. E, você não, e se você não tem noção do quanto você está comendo, você acaba perdendo noção dos efeitos da comida no teu corpo, né? Então, assim, o primeiro mês foi mais difícil, porque eu tinha que comer mais do que eu queria, né? E daí eu pensava, como que eu vou emagrecer comendo tudo isso? Meu Deus, eu pensava, como que eu vou emagrecer se eu tô comendo desse jeito? Eu não paro de comer, eu me sentia estufada. Mas eu não sei do que é esse. Porque eu não. Ah, você vai saber explicar melhor do que eu. As coisas que eu comia, eu ficava estufada. Porque antes eu ficava sem comer, eu tava sempre de estômago vazio. Na verdade, é assim, ó. Quando você passa a comer alimentos com mais qualidade, são alimentos que dão mais saciedade, entendeu? Então as pessoas falam exatamente isso. Carol, como que é possível eu emagrecer comendo tanto desse jeito? Mas é que a qualidade, a densidade calórica desses alimentos, primeiro, que é muito mais baixa do que, né, esses outros alimentos aí que normalmente as pessoas, né, estão acostumadas a comer, e eles dão muita saciedade, são alimentos muito ricos em fibra, a gente ajusta a quantidade de proteína, né, melhora a quantidade proteica, né, a ingestão de quantidade de proteína que essas Sim. pessoas indo. Então ela tende a ficar mais saciada. Por isso que eu falo, meu Deus, mas eu me sinto saciada todo. E assim, Exatamente, eu me sentia muito saciada, então eu tava, e daí na minha cabeça eu pensava, meu Deus, eu tô comendo tanto, da onde que eu vou emagrecer? Eu tava praticando atividade física, porque no mesmo tempo que eu comecei a fazer acompanhamento nutricional, eu comecei a fazer atividade física também com a Érica, e, e assim, a foi uma vida. mudança de hábitos completa. Assim, eu fui bem tava resistente quanto ao resultado, tava apreensiva, mas quando eu cheguei na minha primeira avaliação que eu diminui medida, que eu diminui peso, eu falei, não, não é possível. E daí eu só foi me dando mais força, porque o primeiro mês que eu tava mais temerosa, vamos dizer assim, e depois que eu vi, eu dei seguimento. Hoje em dia para mim é muito mais fácil. Eu já sei fazer escolhas melhores, eu sei fracionar mais ou menos a minha porção de comida, não como mais desesperadamente como antes, porque antes, quando eu tinha esses episódios de compulsão, eu não escolhia o que eu ia comer. Eu não queria comer um lanchão. Que nem eu contei pra Carol, eu chegava a comer arroz com farinha. Era um desespero de comer qualquer coisa que tivesse pela frente. E trocando a minha alimentação, organizando, eu acho que foi a palavra assim que mais fez diferença. Organizando foi que eu consegui melhorar nesse sentido meus hábitos alimentares. Legal. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante e que eu sempre gosto de falar também. As pessoas, elas iniciam esse processo de emagrecimento já com um pensamento super sabotador de que eu não vou conseguir. Eu não sou É capaz. verdade. Acontece por quê? Por causa daquelas inúmeras vezes de tentativas frustradas, que você tenta e não consegue, e você desiste, né? Sim, E aí o que acontece? A pessoa já começa o processo com aquilo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz de emagrecer, né? Isso não é pra mim, dieta não é pra mim. Eu preciso é verdade. uma coisa que eu sempre falo, quando você vira essa chave e quer realmente emagrecer, a primeira coisa que você tem que mudar na sua cabeça é esse pensamento. Você já tem que colocar na sua cabeça que você é capaz, né? Você é capaz, você vai conseguir, você vai fazer o que tiver que ser feito.
aí você vai emagrecer. Então, você já começa quebrando, né? Tirando esse pensamento sabotador aí da sua cabeça, né? E firmando, né? O seu comprometimento de que sim, você vai conseguir. A virada de chave para mim, eu acho que foi assim, que eu achava que eu tinha que cuidar. Como que eu posso dizer? O que que eu fiz? O que que melhorou? Eu cuidei do meu corpo e da minha mente ao mesmo tempo, porque eu achava que eu não ia conseguir, certo? E quando eu fui, assim, não só por causa dos resultados, mas quando eu fui melhorando a minha rotina, vamos dizer, melhorou também a minha autoestima, melhorou várias Aí eu coisas. lembro que foi isso. E foi. Exatamente. E no começo eu achava até que eu não. Que nem eu vi uma pergunta que se acostumou, voltaria a ter os mesmos hábitos. Eu acho que me acostumei, eu acho que me adaptei bem. Eu demorei, mas eu acho que eu me adaptei. Na minha casa, eu não cozinhava, ninguém na minha casa cozinhava. Todo mundo passava muito tempo fora, então comia na rua, comia coisa rápida, entendeu? Então eu acho que, pra mim, assim, hoje em dia eu sei fazer escolhas diferentes e eu sei também me permitir quando eu tô em momentos de lazer, entendeu? Porque quando eu tava no início também do processo do acompanhamento, lá no ano passado, eu tive umas viagens para fazer e eu lembro que eu ia atrás da Carol falando, Carol, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma viagem e eu vou perder tudo que eu consegui Foi engordar, emagrecer. Tô Deus. com medo. Quando eu fui fazer a avaliação, que a gente não tinha tido nenhum prejuízo, na verdade, eu mantive, não, né? A Carol lembra, eu falei assim, nossa, então eu ainda consigo fazer o que eu gosto, eu consigo compartilhar momentos legais com a minha família, com os meus amigos, eu posso continuar fazendo as coisas que eu quero fazer e continuar tendo resultado, e continuar progredindo, porque assim, cada pessoa tem um objetivo. Uhum. Tem a dieta, né? Se você tem uma. Todo mundo faz uma dieta. Se você tem uma dieta desregrada, você não consegue controlar o seu resultado. Mas se você tem uma dieta que você consegue controlar, né? Que o que controla ali é o teu planejamento, a tua cabeça, né? E não é sempre que a gente consegue, eu sei, mas eu não me culpo mais, entende? E eu Vai consigo fazer essa. culpar. Isso, eu consigo fazer essa balança. Eu penso, eu não sou. Qual que é o meu objetivo? Como eu falei, eu não sou atleta. Eu não quero me transformar em outra pessoa. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero me sentir bem, eu quero vestir uma roupa que eu gosto, eu quero conseguir caminhar na rua sem me sentir mal, sem estar, sabe? Enfim, então eu consigo fazer tudo. Eu consigo equilibrar a minha alimentação com todas as outras coisas que eu gosto de fazer. Começa aí para Seja, comer, eu gosto de viajar e ou comer, seja, eu gosto de beber e né, nada abrir, muda. né? Você não precisou abrir mão disso, porque as pessoas acham que o emagrecimento é um buraco sem fundo, que é um tormento, que é um É, martírio. Agora que eu preciso emagrecer, eu não posso mais sair, eu não posso comer mais nada que eu goste, eu não posso, sabe, eu não vou mais viver, eu não posso eu mais não vou postar. mais viver. Exatamente. E você é a prova viva de que não, que isso É. você E eu passou. sei também que é uma virada de chave que demora, porque no começo eu tinha ainda um pouco de, como eu falei, eu tinha esse medo, eu tinha medo de não ter resultado, porque para mim sempre foi tudo tão forçoso. Eu pensava, ai, se eu tenho que ter um esforço desse tamanho para emagrecer isso, quando eu fazia sozinha, como que vai ser agora que eu tô comendo tudo isso nessa dieta e eu ainda vou querer comer uma pizza no final de semana? Acabei com tudo. Como que eu vou comer um bolo na festinha de aniversário do meu sobrinho? Tomar uma cerveja com meu namorado? Cara, isso daí vai perder tudo que eu fiz? Não, entendeu? Lógico que nada em exagero, mas você conseguir se controlar também é uma coisa que a gente aprende, né? Você acaba aprendendo a fazer escolhas, né? Isso. Que nem, né, muitas vezes você falou, eu começo, beleza, eu lá na minha viagem, eu sabia que eu ia almoçar, né, num lugar com uma comida diferente, então o meu café da manhã eu tentava fazer o mais próximo possível da minha rotina. Isso. O meu café da manhã eu não exagerava, eu mantinha lá, né, o meu pãozinho, meus ovos, depois eu deixava para comer um docinho, mas alguma coisa depois que eu já estava alimentada. Isso. Começa a aprender a fazer A escolhas. fazer escolhas. Exatamente.
E não, o mais legal para mim é que hoje em dia eu não preciso mais passar aquele sofrimento de ficar sem comer. Sim. De viajar e não de me privar das coisas, de eu ir para um, sei lá, para um restaurante e não querer comer, sabe? Porque muitas vezes quem nunca acho que quem nunca fez isso, né? Eu já fiz, porque eu achava que qualquer mínimo deslize ia desviar muito o meu resultado. E na verdade não. E você incentivou também as pessoas da sua casa, né? A sua Também. mãe também, você mudou a rotina alimentar dela, melhorou, né? A minha mãe, é verdade, a minha mãe até hoje, assim, ela fala como a gente mudou do ano anterior para cá. Porque a gente era, não quero dizer preguiça, mas a gente não fazia comida, comia muita besteira, as coisas que tinha em casa, assim, era mais lanchinho e tal. E agora a gente cozinhar e inventar coisa diferente e ter prazer em estar juntas fazendo e, enfim. Hobby juntas, né? Exatamente. Então, melhorou para mim e melhorou para ela também. Ó, tem mais uma perguntinha para você aí, Cat, ó. Teve algo que você não conseguiu largar mesmo com a orientação da Nutri? Para mim é a coquinha. Você teve que parar de comer algum alimento que você gostava? Olha, Você sendo bem sincera, eu não parei de fazer nada. comendo de tudo, não Não continua? parei de fazer nada. E eu tô sendo muito sincera, porque lá no começo, voltando novamente, lá no começo eu não fazia nada. Mesmo na dieta, eu falava, nos dias que eu tinha refeição livre, eu dizia que não, eu não vou fazer, porque vai me prejudicar. E, e hoje em dia não. É tudo com moderação, mas eu como de tudo, não deixei de fazer nada. Eu gosto de tomar, É, o normal do brasileiro, eu gosto de tomar uma cerveja, nunca abri mão. isso é uma coisa que as pessoas acham também, tem muito essa crença de que começa um processo, né, de reeducação alimentar, um processo de emagrecimento e precisa parar de comer tudo. Não pode comer mais nada, tem que viver só de salada sem tempero, frango esturricado e Sim, batata doce, eu né? acho que o que as pessoas precisam ter em mente, assim, se eu puder dar um conselho para quem está assistindo a gente, é na verdade assim, ó, tenha consciência de onde você quer chegar, entendeu? Qual que é o teu objetivo? Por que que você se você está aqui é porque você está buscando um conteúdo desse tipo, está querendo uma mudança, porque antes de eu começar, eu fiquei muito tempo refletindo se eu fazia ou não fazia, criando coragem. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: tenha consciência do que você está buscando. Que, como eu disse, eu não estava buscando ser atleta, eu estava buscando melhorar a qualidade de vida e me sentir bem, né? Em todos os sentidos e me ajudou muito. Então, se você quiser, sei lá, uma dieta para, sei lá, para emagrecer ou para treinar ou para isso ou para aquilo, você tem que ter claro qual que é a tua Né? expectativa. Você tem que alinhar isso com você mesmo, para você saber o que que você vai se restringir, o que que você vai ter que fazer para atingir o resultado que você quer, entendeu? Então eu acho que isso tudo que é o ponto chave. Porque assim, as pessoas também, elas têm o hábito de querer o resultado, mas não quererem o processo. Então, assim, Sim, elas emagrecer, mas elas não querem fazer o que tem que ser feito. Então, sim, assim, ó, foi uma coisa que você deixou muito bem claro aqui, é que você não deixou de comer nada que você gosta. sim. Você toma uma cervejinha e tal, porém, você não faz isso o tempo todo. É o que eu falo. Não Com é o determinação, tempo todo, não é todo dia, não é o né? tempo todo, e quando faço também não é exagero. Então, Com moderação, a entende? palavra é a moderação, é. Então, é assim, você come de tudo, mas você não come de tudo o tempo todo, né? Sim. Essa é a chave. Então, assim, é você aprender a ter esse equilíbrio e também não ser permissivo demais, porque quando você começa a ser permissivo demais, você perde a mão. Daí você começa a se sabotar, Aí, né? sabotar. Aí vem o pensamento, eu já comi errado hoje, eu vou comer É o golpe da Jaque. Eu falo que é o golpe da Jaque. isso Já que mesmo. é, por que não comer tal coisa? E daí Exato. nessa aqui, ó. Quando você vê, é um pouquinho. É uma semana atrás da outra, pronto. Já fez uma diferença. Então, isso que a Cat falou com relação aos motivos, né? Você ter um motivo muito bem alinhado, né, consigo mesmo, o porquê que você realmente quer emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu quero emagrecer. Não. Tem alguma dor que tá ali dentro de você
né, que você tá sentindo que você quer que acabe. Ah, eu quero emagrecer porque eu quero poder vestir uma roupa, né, uma roupa que eu goste, e não só a roupa que me sirva, né? Eu quero chegar numa loja, quero poder escolher, quero poder vestir uma roupa, me sentir bem, olhar no espelho, gostar do que eu tô vendo, né? Exatamente. Para minha autoestima. Então você tem que ter isso muito bem claro, esse objetivo, para que toda vez que você pensar em desistir, você lembre, não, eu não posso desistir porque o meu propósito é maior, É né? bem isso. O problema das pessoas não é que elas fracassam, é que elas desistem com muita facilidade. Na primeira dificuldade, elas desistem, É, né? só fracassa quem desiste. Isso em qualquer âmbito da vida. Qualquer, né? Então, assim, o emagrecimento requer organização, que foi o que você falou, requer Persistência. disciplina, né? Você precisa ter disciplina e principalmente requer persistência, né? Persistência, porque tudo na nossa vida. Persistência porque não é um processo, não é uma coisa temporária. É uma coisa que eu, por exemplo, tô levando para minha vida. Eu acho que todas as pessoas que começam, elas deveriam levar para a vida, né? Não levar só como um período de, eu vou emagrecer até a festa, até final do ano, até meu aniversário, até eu entrar em tal roupa. E depois? Até porque, senão a tua dor, ela não vai ser curada. Ela vai Não, ser exatamente. remediada, né? Momentaneamente, mas ela não vai ser curada. Depois que passar a festa, você volta aos velhos hábitos e você vai estar sofrendo com a mesma coisa. Sim, Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, e não o que só é gostoso, né? Que às vezes, eu quero fazer, eu não gosto de fazer, eu não quero fazer porque eu não gosto. Pois é, mas tem que ser feito, sim. né? Porque você não vai conseguir emagrecer se você não mudar os seus hábitos. Alguma coisa você vai ter que mudar aí na tua rotina, dentro de você, para que o processo venha. Então, não adianta só querer. Sim, Eu quero emagrecer. Tá, mas você está disposta a fazer? Né? Está disposto a fazer o que precisa ser feito? É sim. isso muito importante, né? Que eu sempre falo que tem que ser, né? Tem que estar muito bem claro. E a gente tem que fazer, tem que ter nesse momento, não tem que ter motivação, tem que ter disciplina. Disciplina. Ah, eu É verdade. quero, eu não tô com vontade, hoje eu não tô afim, mas eu tenho que fazer porque o meu propósito é maior. E como a gente, E respeitar também o momento que tá com vontade. Porque às vezes a claro, pessoa se restringe tanto e espera, por exemplo, dar uma vontade de. Dar uma vontade, não, vamos supor, se tem alguma coisa para fazer e você combinou de comer tal coisa com tal pessoa no meio da semana. Daí você, por exemplo, se você come moderadamente, se respeita. Não, daí vai chegar no final de semana, você não pode se sabotar querendo falar, não, mas agora é final de semana e agora eu vou mandar para dentro. Não, você tem que ter essa consciência, mas também respeitar que se você saiu do teu planejamento um pouquinho, ali no dia que você não tinha planejado, vamos supor, também não é o fim do mundo, entendeu? Não é o não fim do mundo, que é só voltar. Cada vez que sai, volta. exatamente. E é esse o equilíbrio, né, que eu sempre falo que todo mundo tem que aprender a encontrar. Sim, Você fazer a tua refeição livre, você comer um alimento, tá tudo bem. A gente precisa disso, todo mundo precisa, mas o importante é não desistir. Depois você vai retomar, né? O problema é quando você começa a fazer isso repetidas vezes, né? Com uhum, uma frequência muito grande, uma quantidade muito grande. Aí, lógico, né? Aí realmente a sim, conta vai fechar. Mas quando você aprende a fazer isso de uma forma equilibrada, você não precisa se privar de absolutamente nada. Você pode comer de tudo. E mesmo assim, exatamente. E mesmo assim ter resultado, é verdade, é bem isso. legal. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se ficou alguma pergunta aí pela metade do caminho, mas acho que As não, que né? eu vi ali, eu tinha respondido. Todas foram respondidas, né? Respondi, aham. Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para a Cat? Gostaria de tirar aí dúvidas com ela? Saber mais alguma coisa em relação ao processo? Tudo que ela passou? E aí, assim, gente, eu quis trazer a Cat aqui hoje, né, como uma prova real de que é possível sim você emagrecer, né? E não foi pouco, porque ela eliminou 7 quilos.
É possível sim você emagrecer mesmo comendo de tudo, tá? Só que comendo de tudo de forma equilibrada, não comendo de tudo o tempo todo, né? Que você não precisa se privar, que você não precisa parar de comer, você não deve fazer isso, tá? Não deve fazer isso, exatamente. Não façam isso. Não é só não precisa, você não deve fazer isso, não deve fazer isso, né? E que com mudança de hábitos e com bastante persistência, né? Paciência com os resultados também, é possível sim você emagrecer. O mito que comer saudável é caro. Olha, não vou dizer que não, porque o mercado é super caro. E Para também tudo, porque né? você tem que ter dinheiro o mês inteiro para fazer compra, porque verdura não dura o mês inteiro na geladeira. Então você tem que se organizar para você fazer as compras. Mas eu confesso sim que eu gastava, acho que a gente gastava mais aqui em casa comendo lanche. Ah, Porque a nossa alimentação aqui, como mudou, a gente agora se organiza, a gente vai toda semana na frutaria, na verduraria, daí compra as proteínas, no açougue, mercado, o que for. No mercado, na verdade, é bem pouca coisa. Então, o mercado eu acho caro. Mas se você comprar, por exemplo, na frutaria, não é caro. e Entendeu? tudo que for sazonal, né? Por exemplo, frutas da Isso, tem que adaptar. Exatamente. época, isso é muito importante, é algo muito importante para economizar. Mas eu acho que no sentido que ela perguntou foi assim, que muitas pessoas têm o receio de que para você fazer uma dieta, para você se alimentar bem, você tem que comprar aqueles alimentos caros, sabe? Tipo, É, alimentos fit, alimentos eu da. entendi. Na verdade, eu ia chegar nesse ponto, porque, na verdade, as pessoas associam dieta para emagrecimento com aquelas coisas loucas, aquela semente do Buda, não sei, amassado por pés e sei lá, coisa estranha. Não. Você come normal, você come legume, come verdura, você come carne. Eu acho que viria um lagarto, de tanto ovo que eu como. Mas, assim, eu digo assim, tendo consciência assim da condição social da maioria das pessoas do nosso país, eu digo assim, eu acho que tem que ter a organização para você conseguir fazer compra toda semana dessas verduras, porque, né, alimento perecível não vai ficar 30 dias na tua geladeira, na prateleira, se você for no mercado uma vez por mês. Mas não é caro porque você não. Você vai comprar coisa normal, você vai comprar, sei lá, batatinha, abobrinha, cenoura, Arroz e feijão. tomate, arroz e feijão, coisa normal. Ovo, a carne que você conseguir comer, entendeu? Então, tipo, você não vai ter que comprar nada absurdo, entendeu? Ok. Come arroz e feijão, responda para as pessoas. Oi? Responda para as pessoas se você come arroz e feijão. Eu como arroz e feijão quase todos os dias. Quase todos os dias. Macarrão, O macarrão eu acho que é o que eu mais como, inclusive. E daí as pessoas, inclusive, eu tive um preconceito até da minha própria mãe em casa, que ela dizia, fazendo dieta, comendo macarrão? não Mas é é? lógico, por que não? Eu não E posso comer mesmo macarrão. ele emagreceu? Emagreci comendo macarrão. Não quero que esse seja o chavão da live, porque lógico que não foi o macarrão que me emagreceu. Mas eu não deixei de comer. Eu comi, assim, ó, se eu fosse dizer ali de 100% da semana, acho que 60% da semana eu comia macarrão. No lugar que seria meu Então, carboidrato, né? Então, sim. Então, você aprendeu a fazer escolhas, mas em contrapartida você diversifica, né? Um dia você, isso. outro dia você come batata, outro dia você come mandioquinha, para Isso. dar os nutrientes de todos os alimentos, né? Você não come todo dia a mesma coisa, né? Tenho A medo de comer carboidrato à noite. Pode ou não pode? Eu você acho que come, pode. A minha você come. Nutri sempre deixou eu comer carboidrato à noite. Oi? A minha Nutri sempre deixou eu comer carboidrato à noite. E mesmo assim você emagreceu 7 quilos. Emagreceu? Sim. Mesmo assim, eu Nossa, emagreci 7 quilos. Imagina isso você daí perder também 7 quilos de gordura. Tipo, a gente não tem nem noção de quanto que é, né? Sei lá quanto que é. é muita Se um coisa. quilo de músculo é tipo assim. De gordura é muita coisa. Caramba, 7 quilos de gordura é muita coisa. Isso também é uma coisa que muitas pessoas têm
têm medo. As pessoas têm carbofobia, que a gente fala, que tem medo Carbofobia. de carboidrato. E é aquela coisa assim, parece que quando passa de 18 horas, o carboidrato passa, ao invés de 4 calorias por grama, ele passa a Ele ter dobra. 1.000 calorias. Porque as pessoas têm medo. Mas o medo, gente, isso é mito. Isso não existe. Pelo amor de Deus. O carboidrato, independente do horário que você coma, ele vai. O que vai fazer você engordar é você comer mais do que você gasta. Entende? Independente do horário que você vai Por fazer isso isso, que é por exemplo, importante você consultar uma nutricionista para você poder saber, né, quanto que você para ela poder calcular a tua dieta, porque você vai contar. Eu, por exemplo, quando eu me consultei com a Carol, né, eu contei para ela como que era a minha rotina, eu falei que eu passo o dia sentada. Eu não sou uma pessoa que tem uma vida tão ativa, assim, fisicamente. Eu tinha um momento de fazer exercício físico, mas na maioria do meu dia inteiro eu estava sentada. Então, assim, a gente fez escolhas, ela fez lá a minha dieta pensando justamente no meu gasto calórico, para que eu tá? pudesse ter resultado. Exatamente. Mas esse negócio de que jantar engorda e tomar lanchinho emagrece, Não ou dá. que carboidrato à noite engorda, isso não existe, gente. Isso é E um isso, mito. com a idade, muda nosso déficit calórico para conseguir emagrecer? Deixa eu ver onde está a pergunta. Eu vi Ela aqui, para perguntou mim não se chegou a aqui. idade atrapalha. Gente, é assim, ó. Isso daí também é uma grande objeção que muitas pessoas têm. Eu não consigo emagrecer porque eu tô chegando, né? Tô chegando próximo à meia idade aí, né? Estou ficando mais velho e o meu metabolismo tá mais lento. Isso acontece, é assim, ó. Alguns estudos apontam que o nosso metabolismo tem uma queda assim mais expressiva a partir dos 70 anos de idade, tá? Claro, principalmente as mulheres, quando vão chegando próximo ali da menopausa, existe uma queda na produção hormonal, tá? Isso é fato, isso acontece realmente. Mas isso não significa, porque algumas pessoas engordam 10, 15, 20 quilos e atribuem esse ganho de peso à idade, né? Eu não consigo emagrecer por causa da minha idade, porque meu metabolismo é lento, tá? Não, pode acontecer nessa hora de queda de produção hormonal, pode acontecer sim de você ter uma propensão um pouquinho maior a acumular gordura, principalmente na região abdominal, para as mulheres. Mas isso é 1 quilinho, ali meio quilo a 1 quilo, entende? 5, 6, 7 quilos, não, entendeu? E assim, quem controla se o nosso metabolismo vai trabalhar de forma lenta ou rápida, somos nós. São os nossos Era o que eu hábitos, ia, era o que entendeu? eu ia Se dizer. você tem uma vida se você pratica atividade física regularmente, se você come, né, quantidade legal de proteína, se você toma bastante água, o teu metabolismo, por mais que você esteja né, na meia idade, próximo da melhor idade, o seu metabolismo vai funcionar de uma maneira efetiva. Só que isso não vai acontecer se você tiver, né, se você for sedentário, aí não adianta, entendeu? Isso. Então, quem vai definir isso é você, são os seus hábitos, tá certo? Então, isso daí também é uma grande objeção que eu sempre gosto de falar, que né, muitas mulheres ou homens na meia idade ou na melhor idade têm um shape incrível, né? Quem que nunca viu aí, né, Sim. pessoas já da melhor idade, um corpo maravilhoso com nossa hoje em dia. Então, o que vai definir são as suas escolhas, tá? São os seus hábitos. Não tenho esse problema da idade e metabolismo, sou super jovem. Pois é, Mas porque são as suas escolhas, né, na verdade, que vão refletir nesse resultado. Outra coisa que só para complementar, e talvez acho que você vai conseguir me ajudar a falar sobre isso, para ajudar as pessoas a não desistirem quando elas começarem, é, na verdade, não comparar a dieta dela com outras pessoas. Não só a dieta, o próprio corpo, o estilo de vida, porque às vezes a gente fica observando, principalmente quando a gente está começando a levar esse tipo de vida saudável, né? Para quem está começando. Eu vejo por mim, no começo, eu fiquei tão obcecada com o assunto, pelo medo de não ter resultado,
que eu ficava o dia todo pesquisando e vendo, mas fulano come isso, faz aquilo, não sei o quê. A vida do outro não é a tua, o corpo do outro não é o teu, sabe? Tipo, as rotinas são diferentes, é tudo E muito a diferente. fake, né, esses corpos perfeitos, que parecem perfeitos, a vida perfeita. Então você acaba entrando num mundo que não é real. Não é um Isso mundo. te desestimula, é uma coisa que faz você pensar que você tá fracassando e daí você não persiste. E a tendência disso é piorar, né? Se você acha que você tá mal, que você tá se sentindo péssimo por causa disso ou daquilo, se frustrando porque tá comparando a tua vida com a de outra pessoa que não tem nada a ver com a tua, vai ser pior ainda. Por isso que eu comecei a me inspirar em pessoas, tipo, próximas a mim. Amigas que estavam fazendo dieta junto comigo, que têm a vida semelhante à minha. A minha mãe, que conseguiu emagrecer depois de certa idade, que minha mãe já passou dos 60 anos. Então acho que você tem que se inspirar em pessoas reais do teu meio, né? Acompanhar, que nem eu falei, eu acompanhava minhas amigas, as minhas irmãs, melhor do que você se inspirar em pessoas que têm um estilo de vida que você não vai conseguir acompanhar e que só vai te frustrar por não conseguir atingir o mesmo resultado que aquela pessoa. Nossa, isso foi muito importante, Cat. Foi muito importante você abordar isso, porque hoje, com essa coisa de redes sociais, ali as pessoas mostram aquilo que elas querem, Sim. né? E elas fazem isso justamente para mostrar que é a família perfeita, é o corpo perfeito, é a vida perfeita. Isso não é real, né? Então você acaba buscando inalcançável, né? Algo que aí se você não atinge, você se frustra. Se você não chega lá, você acha que você não é capaz, né? Você quer ficar comprando as coisas que as blogueiras lá falam que funciona, é o chá É como se que faz fosse um milagre, milagre, né? é o Porque quando você tá desesperado, exatamente você só te resta um milagre, né? Aí você acaba comprando, você cai nesse golpe, vamos dizer assim, né? E na verdade não tem caríssimo. segredo, na verdade não tem fórmula mágica. É a cápsula mágica, é o chá. Gente, isso não existe fórmula mágica. Quem me dera, né, se eu tivesse essa fórmula mágica aqui para poder, né, dizer, ó, toma essa cápsulazinha aqui, ó, que você vai emagrecer e nunca mais vai engordar. Você não precisa fazer nada, só tomar. Não existe. E assim, são produtos extremamente caros, extremamente né, são assim, de difícil acesso e que não vão funcionar. Ó, a Mayara tá dizendo aqui que já gastou tanto dinheiro com aquele famoso, né, chá lá, que é o famoso aí das O blogueiras, chá da blogueira. É, chá das blogueiras, e, gente, não funciona. Não existe nenhum alimento sozinho que faça você emagrecer e não é. existe nenhum sozinho que te faça engordar. O que vai fazer você emagrecer é uma consequência de bons hábitos. E o que vai fazer você engordar também é uma consequência de maus hábitos, né? Você ser Exatamente. sedentário, O- você, né, não faz de uma maneira correta. Então, esse negócio de, eu vou comprar o chá milagroso, o shake milagroso, não existe, não faça o isso. chá não vai ter poder ali para combater o bacon, o queijo, tudo junto ali a De semana maneira inteira, nenhuma. todo dia, né? Então é uma soma de tudo que você faz. E o chazinho, que não precisa ser esse, você pode escolher um chá da tua preferência, porque você vai estar ingerindo água, você vai estar se hidratando, vai manter, né? Porque eu gosto muito de tomar chá, mas eu tomo chá que eu E gosto. pode, não precisa gastar o carão lá da blogueira. Você pode comprar um chazinho na casa de produtos naturais, que é baratinho, e eu Isso, posso te garantir que o efeito é muito melhor. isso aí. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se passou mais às vezes alguma pergunta que a gente não viu aqui, mas acho que não. E assim, gente, então, né, a Kathleen tá aqui, a prova viva de que é possível sim emagrecer, mesmo comendo de tudo, e que não precisa parar de comer para eliminar 7 quilos ou quanto de peso Ou você quantos achar quilos você quiser. você Exatamente. achar ideal para você. E
Para quem tiver dúvidas, né? Para quem não pôde estar ao vivo aqui conosco, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível lá no meu feed, então você pode assistir ela depois com mais calma. Envie essa live para pessoas que você sabe que estão precisando, que essa live vai ajudar essas pessoas, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no meu perfil, né? Eu sou bem acessível, manda lá no meu direct, manda no meu WhatsApp. O que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar vocês aí, tá bom? Cat, muito obrigada pela sua presença, Obrigada. né? Obrigada por gostar da minha história e querer compartilhar com as pessoas. Em Claro, resumo, o que ficou? Não façam como eu, não fiquem sem comer. Façam as coisas direitinho que dá certo. Com paciência dá certo. tá certo. Não querer resultados imediatos, né? Milagrosos. Isso, exatamente. Tenham paciência, tenham constância e se amem, acima de tudo, alinhem as expectativas com vocês mesmos. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero? Porque todo mundo vai ter um resultado dependendo da dieta que fizer. Mas depende muito da gente. E muito obrigada pela presença de Cat. Isso mesmo. Constância e paciência. Essa é a chave de um emagrecimento realmente efetivo e duradouro. Isso. Então, muito obrigada pela todos. Um beijo, Cat. Obrigada. Beijo, obrigada.